Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar um pouco da palavra de Deus e, quem sabe, ajudar você, não só falando das minhas experiências, mas falando um pouco dos versículos, falando um pouco do que a palavra de Deus tem feito sobre a minha vida e assim ajudar você. Eu espero que você goste do conteúdo que tem aqui, mas se gostou, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus para toda uma geração que está precisando. Compartilhe, se inscreva, deixa seu like e vamos que vamos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que me incomodou por muito tempo. Condenação. Em João 16, no capítulo João 16 João, né, capítulo 16, do versículo 7 ao 11, ele fala sobre, deixa eu ler aqui para vocês. 16, do 7 ao 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Você já fez alguma coisa que o Espírito Santo pegou e falou para você assim: tá errado? E aí o sentimento que você teve foi de: eu sou a pior pessoa do mundo, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço estar na presença de Deus, eu não sou digno de orar, eu não sou digno de pedir, eu não sou digno de fazer mais nada. Já aconteceu isso com você? Porque se nunca tiver acontecido isso com você, meus parabéns. Porque comigo aconteceu muitas vezes, principalmente quando eu me converti. Eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar onde havia muitos deuses, né? E então, quando veio a minha conversão, muita coisa que eu lembrava do meu passado, em vez de fazer com que eu me sentisse renovada, restaurada, perdoada, eu me sentia condenada. Eu me sentia assim: eu não sou digna de estar na presença de Deus, eu não sou digna de fazer as coisas para Deus, eu não posso falar a palavra de Deus. E aí eu entendi, né, mesmo depois da conversão, eu entendi depois de um tempo que aquele que crê em Jesus não há mais condenação. Então pronto, entendi, ok. Só que no decorrer do caminho, mesmo sendo cristão, porque nós não somos perfeitos, não somos. Nós estamos aqui em busca da perfeição, mas a gente não é perfeito. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Então, dentro desse meio, dentro do caminho da jornada, eu ainda assim muitas vezes pequei, como tenho pecado até hoje. A diferença é que lá atrás, hoje eu já consigo compreender muito mais sobre isso. Só que lá atrás, no começo, quando eu errava, quando eu caía no pecado, quando eu tropeçava, voltava aquele sentimento todinho de novo. Ai, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, eu errei, eu pequei, e aí vinha todo aquele sentimento de novo, de condenação. Foi quando eu consegui compreender uma situação. O Espírito Santo, ele vem para te orientar, para mostrar para você o que é certo, o que é errado, para poder colocar você no caminho certo. Ele não vem para te condenar. Quem te condena é o inimigo. Condenação
quem faz isso com você, que te coloca para baixo, impedindo você de buscar a Deus, é o inimigo. Presta atenção no que eu vou ler para vocês agora, que foi um start para mim. João 16, 7, 11, nos diz que o Espírito Santo fala à nossa consciência para nos convencer do pecado e da justiça. O seu trabalho destina-se a nos levar ao arrependimento, o que significa voltarmos e seguirmos na direção certa, em vez de continuarmos na direção errada em que estávamos indo. Entende? O Espírito Santo, ele vem como se ele tivesse... A gente errou. É como se o Espírito Santo viesse e colocasse uma placa na nossa frente de conversão. Volta, converte, vamos voltar para a direção certa. E olha só. Convicção é diferente de condenação. Muitas vezes eu me condenava, né? Toda vez que o Espírito Santo me convencia de alguma coisa em minha vida que estava errada. A convicção de Deus destina-se a nos tirar de algo para nos ajudar a subir mais alto na vontade e no plano de Deus. A condenação, por outro lado, nos empurra para baixo e nos coloca debaixo de um peso de culpa. Então, quando eu consegui entender que o Espírito Santo ele vinha me convencer de que eu estava errada, ele não vinha me condenar, ele não vinha apontar o dedo para mim, dizendo, você está errada, você não merece. Era como se ele colocasse uma placa de retorno. Volta, eu estou te convencendo, ó, volta, segue isso aqui, pega essa conversão aqui, volta lá para trás. Assuma seu erro. Eu estou te convencendo de que você está no caminho errado. Eu quero que você volte. E aí, a gente muitas vezes sentia aquele peso de culpa. Nós voltávamos, eu voltava, mas ao mesmo tempo eu sentia um peso de culpa, de caramba. De novo, o Espírito Santo fez de novo. Só que para ele não tem problema se ele tiver que colocar 10 vezes a placa para você. Ele não tinha problema de colocar 10 vezes a placa para mim, desde que eu conseguisse entender que aquilo para mim não era legal e que eu tinha que realmente voltar, corrigir a rota, me consertar. Ele não ia ter problema. A questão era que eu me sentia tão culpada, me sentia tão condenada, que eu fazia o retorno, mas eu não queria seguir em frente. Eu não queria seguir o caminho que ele estava me direcionando, porque eu não me achava digna. E se eu errasse de novo? E se? Então eu parava, ou então, pior, eu me sentia tão inútil, me sentia tão incapaz de olhar para Deus e pedir perdão genuinamente, porque eu falava assim, mas ele já me perdoou. Quantas vezes ele vai ter que continuar me perdoando? E aí, era uma situação que assim, não adianta. Ele vai te perdoar 7 vezes 7, 7 vezes 70. Vai te perdoar até que você esteja junto dele. Deus, ele é amor. E ele vai estar te perdoando, se você continuar seguindo dentro
do caminho dele. Não tem que se sentir condenado, não tem que se sentir culpado porque você caiu, porque você errou. Não, se convença. Convença de que você é humano e você vai errar. A questão é, você vai permanecer no erro, se sentindo culpado e condenado, ou você vai seguir o caminho que o Espírito Santo está direcionando você para melhorar. Se você conseguir entender que você precisa seguir o caminho que ele está dizendo que você tem que seguir, se convencer que Deus, ele é amor, ele é perdão e ele te perdoa, você vai entender que quem te condena é o inimigo. Porque é o contrário de Deus que te ama e quer o melhor para você, o inimigo quer te condenar e te afastar de Deus e te levar mais e mais e mais e mais longe de Deus. Por isso ele usa a culpa, a condenação, para fazer com que você não se sinta digno de entrar na presença de Deus. Ei, eu já fui assim. E hoje eu erro. Mas quando eu erro, eu falo, Senhor, o Senhor me ama. E pelo seu amor, eu peço que me corrija. Porque eu não quero errar. Não mais esse erro. Porque eu sei que eu vou errar outras coisas. Mas faz parte. O erro faz parte. A questão é viver no erro ou transformar. Isso só depende de você. Que você tenha uma semana abençoada, um dia maravilhoso. E se você gostou, compartilhe. Se isso fez alguma diferença para você, se fez sentido para você, compartilhe. Se inscreva, deixa seu like, isso nos ajuda. E não esqueça, quanto mais você compartilhar, mais pessoas será abençoada. Que Deus te abençoe.